E aí, tudo bem com vocês? Cara, entre a corrida do Azerbaijão no domingo passado e entre essa de Singapura, sinceramente eu achei do Azerbaijão bem melhor, né? Foi uma corrida muito mais pegada. Nós tivemos aquele duelo entre o Charles Leclerc e o Oscar Piastri, com o Piastri segurando. O Leclerc, lógico, depois teve toda aquela polêmica da história dos mini DRS, né, com as asas da McLaren, do Piastri flexionando nas suas extremidades, né, uma pequena flexionada, o que para muitos ajudou o Oscar Piastri a segurar o Leclerc durante todos os ataques do piloto monegasco, na tentativa de reassumir a liderança. E logicamente depois nós tivemos aquele desfecho de prova onde o Carlos Sainz e o Sérgio Pérez acabaram se enroscando. Mas essa corrida, falando especificamente da corrida de hoje em Singapura, eu sou um cara que, assim, entre os grupos que a gente faz parte, entre os amigos, eu sempre acabo criticando muito o Lando Norris, porque às vezes eu acho que o Lando ele faltam bastante coragem, principalmente quando vai enfrentar o Max. E ele acaba. O Norris também é um cara que, em uma situação ou outra, falta um pouquinho de maturidade na hora de enfrentar e entender que o momento dele é de disputar um título mundial, de estar brigando ali na frente, na tentativa de ganhar um título, né? Porque você vê que depois do campeonato da conquista do primeiro título do Max Verstappen ali em 2021, os demais pilotos que apareceram são daquela geração que apareceu na Fórmula 1 ali a partir de 2014, 2015, né? Principalmente de 2015 para em diante, 2016, né? Então esses pilotos têm sido os protagonistas da Fórmula 1 nos últimos anos, né? Desse regulamento que vai vencer no final de 2025. E o Max sendo o melhor da turma, sem sombra de dúvida. E a gente sabe que, com todos os problemas que a Red Bull teve nas últimas corridas, né, são as crises internas da equipe, a saída de algumas pessoas da parte técnica, principalmente do Adrian Newey, né, que já vai, a partir de 2025, compor o corpo técnico da Aston Martin. A gente sabe que a Red Bull teve uma queda bem brusca em relação daquilo que a gente viu no início do ano, quando a gente pensava que a Red Bull seria um trator em cima das demais equipes. E foi muito talvez extremamente impactante para a McLaren se ver nessa posição de desafiante da Red Bull. Talvez ela não esperasse isso. E agora, das últimas corridas para cá, a McLaren tem sido o melhor carro do grid, até com uma boa vantagem. Eu não assisti o GP da Holanda, mas até quando eu soube da diferença, tinha sido bem elástica entre o Lando e o Max Verstappen, já, né, a gente fica até extremamente impressionado. E hoje, em Singapura, nós tivemos essa amostra da superioridade da McLaren, que foi uma coisa assim absurda, né, partindo justamente do próprio Lando. Se a gente levar em conta que o Lando largou da pole com o Max ao lado dele, e quando partiu ali da quinta, sexta volta, o Lando começou a abrir uma diferença monstruosa pro Max,
virando em torno de 1 segundo, 1,2, 1,3 mais rápido do que o piloto holandês. Então, o poder de fogo da McLaren foi extremamente brutal frente aos demais, e traz realmente uma impressão de que, se não houver nenhum problema mecânico com a McLaren daqui em diante, as coisas tendem a ser bem mais, como eu posso dizer, difíceis para a Red Bull, difíceis para o Max Verstappen. Hoje a gente realmente viu talvez o grande poder de fogo da McLaren de uma forma assim absurda, né? E o Lando, enfim, podendo desfrutar disso de uma forma muito ampla, né? Podendo colocar toda a velocidade, que a gente sabe que ele é um ótimo piloto, mas ainda falta muita coisa, e é até comum faltar muito, né? Faltar pro Lando esse, como a gente tem dito ultimamente, estofo de campeão, porque é a primeira vez que ele está disputando. Ele não criou, sinceramente, ele não criou essa casca anteriormente. Era um cara que estava ali andando ali, sempre briscava um pódio, outro, sempre estava nos comentários dos demais de que ele poderia ser um piloto no futuro, um postulante ao título mundial. Mas como as coisas aconteceram de forma extremamente rápida nessa temporada, ele não conseguiu assimilar. Acredito, e tomara que ele tenha assimilado isso a partir desse GP de Singapura, porque talvez ele, entendendo que ele tem um carro extremamente competitivo, mais veloz do que o carro da Red Bull, ele possa chegar e colocar para a equipe a situação de que realmente ele pode desafiar hoje o Max Verstappen. Ele sai de Singapura com 52 pontos de desvantagem. Lógico que a gente, muitas pessoas nas últimas corridas sempre conversaram muito, sempre falaram muito que realmente a diferença deveria ser menor ainda, mas ele não conseguiu fazer com que essa diferença despencasse, sei lá, para baixo de 30 pontos. Talvez hoje, com essa superioridade que a McLaren tem, e também com os vacilos que ele deu, a equipe também deu, talvez hoje ele tivesse ali na casa dos 20 pontos ali de desvantagem para o Max. É bem provável que teria conseguido isso. Se a gente levar em conta que o Max teve algumas corridas em que ele terminou abaixo da 4ª posição, é bem provável que talvez aí uns 20 e poucos pontos aí estivesse separando eles. O que vai ajudar muito o Lando daqui para o final da temporada é que ainda tem 3 corridas em formato Sprint Race. E isso aí vai dar para ele uma oportunidade de desafiar o Max Verstappen com, digamos assim, um pouquinho mais de tranquilidade. Mas logicamente ele precisa fazer. Então essas 3 Sprint Races que nós temos, ele vai precisar realmente muito colocar tudo nesses finais de semana, despejar toda a energia desses finais de semana realmente para maximizar o pacote de pontos. Nós temos aí, com os Sprint Race, nós temos 36 pontos em jogo em cada uma delas. São os 10 pontos da vitória na Sprint Race, mais os 25 da corrida principal e 1 ponto da melhor volta. Então, eu acho que é aí que está o grande pulo do gato. É possível, mas ele vai precisar, ele e a McLaren precisam realmente maximizar. Eu acho que o caminho que foi feito hoje no GP de Singapura
entrega bastante. O Verstappen fez um final de semana bom, perto do que foi nos últimos finais de semana. Foi um final de semana muito bom para ele e a equipe. Perderam apenas 7 pontos para o Norris. Poderia ter sido 8, né? Mas aí o Ricciardo conseguiu roubar a melhor volta do Lando no finalzinho da corrida. O Lando ia cravar tudo, né? Nesse final de semana com pole, melhor volta, melhor volta, liderando de ponta a ponta, que ele não perdeu liderança. E aí acabou que o Ricciardo no finalzinho da corrida roubasse essa melhor volta do Lando, que acabou sendo um ponto totalmente dissolvido, porque só marca ponto aquele que consegue marcar a melhor volta e estiver entre os 10 primeiros. E o Ricciardo terminou lá na 18ª posição. E o Max também não teve nenhum tipo de ameaça na corrida também, porque ele conseguiu fazer um bom trabalho. Talvez uma equipe que poderia ter ameaçado ele de início era a Mercedes, só que a Mercedes teve uma série de problemas com relação à estratégia de pit stop de pneus. Por exemplo, o Hamilton largou com o pneu macio, uma situação que é uma pista que gasta muito pneu, ninguém entendeu muito bem o porquê disso, e ele passou a corrida inteira ali travando o andamento do Russell. O Russell também, queira ou não, também não estava tão veloz assim para conseguir ir à frente. E o Piastri estava largando, o Piastri acho que largou em quinto ou sexto, se não estiver enganado. E o Piastri também não conseguiu avançar muito. Foi avançar depois da troca de pneus dele, conseguiu ultrapassar os pilotos da Mercedes. Aliás, duas ótimas ultrapassagens por fora. E aí terminou no terceiro lugar. Até fiquei surpreso que quando ele conseguiu superar a dupla da Mercedes, eu achei que ele fosse tentar um ataque ao Verstappen, porque ele estava, quando ele conseguiu assumir o terceiro lugar, acho que estava faltando umas 15 voltas para o final da corrida, 15 ou 14 voltas, e ele tinha em torno de 16 segundos para o Max. Eu até pensei que ele fosse tentar mais, acabou ficando por aí. E para a Mercedes acabou sendo uma corrida desastrosa, como eu falei, por conta dessa estratégia de pit stop. Leclerc esteve bem, né, principalmente na parte final da corrida. Teve uma melhora. Eu acho que a Ferrari talvez pudesse ter dado um salto nessa prova, mas aí infelizmente teve seus azares na classificação com a batida do Sainz no Q3 e mais a anulação de volta do Leclerc, e jogaram os dois para nono e décimo. Né? E daí para baixo o restante do pelotão, a gente talvez dê um destaque para o Hülkenberg, que teve um bom final de semana com a Haas, do mesmo modo que o Franco Colapinto, que tem feito boas corridas, né? Tem feito boas corridas com a Williams. Isso é muito importante o pessoal pegar e destacar isso aí. Um piloto que está aproveitando ao máximo a oportunidade nessas últimas provas do campeonato para formar uma casca, né? Para quem sabe no futuro não consiga um lugar na Fórmula 1. Terminou na 11ª posição, mas esteve ali próximo, ali andando na casa dos pontos e próximo dessa casa dos pontos, né? E o outro nome do final de semana foi o Ricciardo. O Ricciardo, que a gente não sabe se realmente ele vai ficar na Fórmula 1. Os rumores entregam que o Liam Lawson vai assumir o lugar dele na Racing Bulls a partir da prova de Austin, né, no GP dos Estados Unidos. E até mesmo pela declaração que ele deu hoje, ficou extremamente emotivo. Então a tendência é que realmente ele não esteja no grid do GP dos Estados Unidos. Esse GP de Singapura tenha sido o último na carreira do Ricciardo na Fórmula 1, que eu acho bem provável. Eu acho, né? Claro, tem muitas situações que podem acontecer. A gente sabe como é que a situação do Pérez é um pouco instável, então de repente vai que acontece, né? O mundo da Fórmula 1 é um lugar meio extremamente louco.
Então, a princípio, essa tenha sido a última corrida do Ricciardo na Fórmula 1. O Ricciardo, eu acho, foi um ótimo piloto, desde quando ele apareceu na Fórmula 1 até o momento que ele ingressou na McLaren. A McLaren, no meu entendimento, na McLaren ele foi o canto do cisne dele, aquela vitória no GP da Itália. E quando ele foi para a McLaren, todo mundo pensava que ali ele teria uma grande chance de repente se estabelecer de vez na Fórmula 1 e começar a ganhar corridas, que foi o momento que a McLaren estava começando a subir na Fórmula 1, né? Crescendo novamente. Mas teve aquela vitória no GP da Itália e depois disso ele não mais conseguiu um resultado que realmente fosse, digamos assim, bacana. Então foi um piloto que acabou que infelizmente se perdeu aí nas temporadas seguintes, ficou fora da temporada. E uma pena, porque realmente era um piloto muito bom, um piloto que conseguiu ganhar do Vettel em 2014. Conseguiu até onde pôde fazer frente ao Max quando o Max Verstappen estava entrando na Red Bull. Mas foi um bom piloto de Renault. Acho que na Renault ele fez um bom trabalho. Mas é aquele momento que o piloto está começando a cair de rendimento, começando a ter uma decadência, às vezes o piloto não percebe. Ele ainda tenta ganhar alguma coisa, mas não casa. Então, infelizmente, pro Ricciardo o tempo dele chegou ao fim. O Ricciardo, eu acho que deveria, alguns anos atrás teve alguma cogitação dele ter ido para a Indy, justamente andando com a McLaren, mas ele parece que recusou, alguma coisa do tipo. Eu acho que ele na Indy é um cara que daria certo, um cara extremamente gente boa, simpático, um cara que eu acho que os americanos se identificariam muito com ele. E ele gosta dos Estados Unidos também, né? Ele tem como ídolo o Dale Earnhardt, né? E então, tá aí, quem sabe de repente no próximo ano ainda tem algumas vagas na IndyCar ainda em aberto, por que não? De repente conquistar alguma vaga por lá, ou até mesmo voltar para a Austrália, andar de Supercar V8. Então, são várias situações para o Ricciardo. Vamos ver o que vai ser da carreira dele daqui para frente. Mas é um cara que marcou, teve uma boa marca, aproveitou as oportunidades que foi lhe dada, ganhando corridas, né? boas vitórias, mas infelizmente o período dele na Fórmula 1 passou. Sobre o GP ao todo, o GP de Singapura foi um bom GP, nada absurdo. Acabou sendo uma corrida até rápida. Corridas em Singapura normalmente são corridas muito maçantes. Essa corrida de hoje acho que foi em torno de 1h40 mais ou menos de duração. É uma corrida que normalmente ela é muito cansativa, né? E dessa vez ela foi extremamente, fluiu muito bem, não teve nenhum tipo de danos. Nós tivemos apenas 2 abandonos, que foi do Albon, ainda quase que no início da prova, um problema de superaquecimento. Depois o Magnussen também acabou abandonando, e o Magnussen já foi perto do fim da prova, faltando aqui umas 5, 6 voltas para terminar o GP, ele acabou abandonando. Então esse GP de Singapura foi até ok. Para o campeonato foi mais uma prova importante. Eu tô com essa disputa entre o Norris e o Verstappen, trabalhando ela mais ou menos como se fosse um jogo de tênis que tem salvando os match points. Mas como eu falei de início, tem 3 provas, tem 3 corridas que são sprint race com um total de 36 pontos. São 3 corridas muito importantes para essa reta final do campeonato. Eu acho que aí é onde vai se decidir realmente o título de 2024. Tá muito pendendo ainda pro Verstappen. A Fórmula 1 só vai voltar lá para outubro
20 de outubro, se não estiver enganado, com o GP dos Estados Unidos em Austin. Então tem, praticamente um mês para a Red Bull trazer novidades. Aliás, o Helmut Marko até falou isso aí, talvez levem algumas novidades para a corrida dos Estados Unidos. E a partir daí, quem sabe, uma reação da equipe da Red Bull, que aliás é aí que a gente vai ver realmente o poder de fogo, de reação deles, agora que não tem mais o Adrian Newey ali por perto, para ver em que situação está. Eu ainda acho que a McLaren estará à frente nas provas seguintes, né? E aí a gente vai ver realmente qual é o poder de fogo da equipe dos rubro-taurinos. Tá ok? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até mais.